Parece uma oportunidade incrível, não é? Um programa criado para ajudar milhões de brasileiros a sair do endividamento, com descontos que podem chegar a 90% e condições mais acessíveis para quem está com o nome negativado. Para muitas pessoas, a notícia do novo Desenrola Brasil representa aquele momento de esperança. Finalmente conseguir negociar uma dívida antiga, limpar o nome e voltar a planejar o futuro. Mas existe um detalhe muito importante que pouca gente está analisando. Para quem tem um grande sonho, como comprar uma casa própria, conseguir um financiamento ou usar o crédito para construir patrimônio, uma decisão tomada sem informação pode transformar uma oportunidade de alívio em um obstáculo inesperado. E o problema não está simplesmente em renegociar uma dívida. Pelo contrário, em muitos casos, negociar uma dívida pode ser exatamente o passo necessário para recuperar a saúde financeira. O verdadeiro perigo está em fazer isso sem entender como os bancos analisam o histórico financeiro do consumidor e como essa negociação pode influenciar futuras decisões de crédito. Porque limpar o nome no cadastro de inadimplentes não significa automaticamente que o banco vai enxergar você como um cliente pronto para receber um financiamento. Essa é uma diferença que pode mudar completamente o seu planejamento. Muitas pessoas acreditam que funciona assim. Eu tenho uma dívida, faço um acordo, pago as parcelas ou quito o valor. Meu nome sai da lista de negativados e pronto. Agora eu estou preparado para financiar minha casa. Mas a realidade do sistema financeiro é mais complexa. Quando você procura um banco para conseguir um financiamento imobiliário, a instituição não olha apenas se seu nome está sujo ou limpo. Ela analisa vários fatores: sua renda, seu histórico de pagamento, seu relacionamento com instituições financeiras e informações registradas no sistema financeiro. É nesse ponto que muitas pessoas começam a ouvir falar de um termo que gera muita preocupação: o SCR-Bacen. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, conhecido como SCR, é uma ferramenta usada pelas instituições financeiras para consultar informações sobre operações de crédito dos clientes. Ele funciona como um cadastro de negativação tradicional, como os órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, não é simplesmente uma lista de pessoas com nome sujo. O SCR mostra informações relacionadas ao comportamento de crédito, como empréstimos, financiamentos, limites utilizados, situações relacionadas a operações financeiras. E por que isso importa para quem sonha com a casa própria? Porque durante uma análise de financiamento, o banco pode observar como foi o histórico daquela pessoa com suas dívidas. Uma pessoa que teve dificuldade para pagar uma dívida, precisou renegociar ou teve um contrato encerrado com desconto, pode passar por uma análise mais criteriosa. Isso não significa que toda pessoa que participar do Desenrola ficará automaticamente impedida de financiar um imóvel. Esse é um ponto extremamente importante. A renegociação de uma dívida não significa por si só uma reprovação definitiva de crédito. Cada banco possui seus próprios critérios de análise e diversos fatores são considerados antes de aprovar ou negar um financiamento. Porém, o consumidor precisa entender que existe uma diferença entre resolver uma dívida e construir uma boa imagem financeira para o futuro. E isso faz toda a diferença quando chegar o momento de pedir um financiamento. Imagine você que sempre sonhou com a casa própria. Está há anos tentando juntar dinheiro, pesquisando imóveis, acompanhando oportunidades e esperando o momento certo. De repente surge o novo Desenrola Brasil, oferecendo uma chance de negociar uma dívida antiga com um grande desconto. Você pensa, essa é a minha oportunidade. Vou resolver tudo agora. Mas antes de aceitar qualquer proposta, você precisa analisar alguns pontos. Qual é exatamente o tipo da dívida? Qual será o registro dessa negociação? Como ficará seu histórico financeiro depois do acordo? Existe outra forma de resolver o seu problema sem comprometer seus planos futuros? Essas são perguntas fundamentais. E existe um detalhe específico nessa negociação que pode fazer toda a diferença no seu futuro financeiro: o chamado prejuízo. Muita gente pensa que qualquer acordo com desconto é automaticamente uma boa escolha.
Afinal, se uma dívida de 10 mil pode ser encerrada pagando apenas R$ 1.000, parece impossível recusar uma oferta dessas. Mas é justamente nesse ponto que você precisa ter atenção. Vamos imaginar uma situação simples. Você utiliza R$ 2.000 no cartão de crédito e por algum motivo não consegue pagar essa dívida. O banco começa a cobrar, envia notificações, oferece alternativas de pagamento, mas você continua sem conseguir quitar o valor. Com o passar do tempo, os juros e encargos fazem aquela dívida crescer. O que começou em R$ 2.000 agora está em 10 mil. O banco continua tentando receber, mas chega um momento em que a instituição pode oferecer uma negociação para encerrar a pendência. E é aí que aparece aquela proposta irresistível. O banco diz: você tinha uma dívida de R$ 10.000, mas pode resolver tudo pagando apenas R$ 1.000. Para quem está desesperado para sair da dívida, parece a solução perfeita. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Qual era o valor original dessa dívida? Porque nesse exemplo a dívida começou em R$ 2.000. E quando uma negociação é encerrada por um valor menor do que aquilo que foi originalmente utilizado, pode surgir o chamado prejuízo. Ou seja, o banco entende que recuperou menos do que o valor inicial que foi disponibilizado ao cliente. E esse tipo de situação pode pesar em futuras análises de crédito. Não significa que toda pessoa que renegociar uma dívida pelo Desenrola terá automaticamente problemas para conseguir financiamento, mas significa que o consumidor precisa entender que existe uma diferença entre simplesmente encerrar uma dívida e construir um histórico financeiro positivo. Por isso, ao negociar pelo Desenrola, o cuidado principal é não olhar apenas para o tamanho do desconto. Um desconto de 90% pode parecer uma vitória, mas se ele fizer com que o acordo fique abaixo do valor original da dívida, essa escolha pode trazer consequências no futuro. A ideia não é dizer para você não negociar. Pelo contrário, o Desenrola pode ser uma excelente oportunidade para reorganizar sua vida financeira, mas a negociação precisa ser feita com estratégia. Se você utilizou R$ 2.000, analise uma proposta considerando esse valor como referência. Os juros e encargos aumentaram a dívida ao longo do tempo, mas o ponto principal de atenção é o valor inicial que foi utilizado. Resolver uma dívida é importante, mas resolver de maneira correta é ainda mais importante, principalmente se você tem objetivos maiores, como financiar um imóvel, comprar um veículo ou voltar a ter acesso ao crédito no mercado. O erro de muitas pessoas é olhar apenas para o desconto oferecido. Um desconto de 90% parece irresistível. Uma dívida que antes parecia impossível de pagar pode se tornar uma oportunidade de encerramento rápido. Mas decisões financeiras importantes não devem ser tomadas apenas pela emoção do alívio imediato. Às vezes a pessoa está tão preocupada em sair da situação atual que esquece de pensar nos próximos 5, 10 ou 20 anos. E quando falamos de imóvel, estamos falando justamente de um dos maiores compromissos financeiros que uma pessoa pode assumir. Um financiamento imobiliário envolve valores altos, contratos longos e uma análise detalhada por parte do banco. Por isso, antes de entrar em qualquer acordo, é necessário olhar para o cenário completo. O primeiro passo é entender se aquela dívida realmente precisa ser renegociada naquele momento e quais serão as consequências. O segundo passo é analisar a proposta com calma. O novo Desenrola permite renegociações de dívidas específicas, como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal sem garantia, desde que esteja dentro das regras estabelecidas pelo programa. Também existem limites de valores e condições específicas. Isso significa que nem toda a dívida estará incluída e nem toda negociação será igual. Outro ponto importante é avaliar se a parcela escolhida realmente cabe no orçamento. Muita gente comete o erro de aceitar uma parcela porque ela parece pequena. Uma prestação de baixo valor pode parecer confortável, mas quando somada a aluguel, alimentação, transporte, contas básicas e outros compromissos, pode se tornar um peso difícil de carregar. E um novo atraso pode prejudicar ainda mais a construção de um histórico financeiro positivo. O objetivo de uma renegociação não deve ser apenas sair de uma dívida antiga.
O objetivo deve ser criar uma nova fase financeira. Uma fase em que você consegue pagar suas contas em dia, controlar seus gastos e construir confiança junto às instituições financeiras. Esse é o comportamento que fortalece suas chances de conseguir o crédito no futuro. Outro ponto importante que merece atenção é o uso do FGTS. O programa permite utilizar uma parte do saldo disponível do FGTS para ajudar no pagamento das dívidas, respeitando as regras estabelecidas. Para algumas pessoas, isso pode parecer uma solução perfeita. Afinal, existe um dinheiro parado que pode resolver um problema urgente. Mas é preciso lembrar que o FGTS também representa uma reserva de proteção para momentos importantes da vida, como desemprego, doenças ou até mesmo a aquisição da casa própria. Por isso, antes de utilizar esse recurso, é necessário avaliar se realmente será a melhor decisão. Se o uso do FGTS permitir quitar completamente uma dívida pequena e resolver definitivamente uma situação financeira, pode fazer sentido. Mas usar esse dinheiro apenas para aliviar uma dívida temporariamente pode não ser a melhor estratégia. Você precisa pensar como alguém que está construindo patrimônio, porque conquistar um imóvel não depende apenas de conseguir aprovação hoje. Depende de preparar o terreno financeiro para que o banco veja você como alguém confiável no futuro. E uma das maiores armadilhas financeiras é trocar um problema atual por outro problema escondido. A pessoa pensa que está apenas encerrando uma dívida, mas esquece que todas as decisões financeiras deixam marcas no histórico. Por isso, antes de aceitar qualquer acordo no novo Desenrola, faça uma análise completa. Veja todas as suas dívidas, compare as propostas, entenda os descontos, calcule o valor final que será pago, verifique se a parcela cabe no seu orçamento e, principalmente, pense no impacto dessa decisão nos seus próximos objetivos. Se o seu sonho é comprar uma casa, financiar um apartamento ou construir uma vida financeira mais estável, cada escolha precisa fazer parte de uma estratégia maior. O novo Desenrola pode ser uma excelente oportunidade para muitas pessoas. Ele pode ajudar famílias a reorganizarem suas contas, reduzirem o peso das dívidas e retomarem o controle financeiro. Mas nenhuma oportunidade financeira deve ser aproveitada no automático. A informação é o que transforma uma ferramenta de ajuda em uma verdadeira mudança de vida. Antes de renegociar, entenda. Antes de assinar, analise. Antes de pensar apenas no problema de hoje, lembre-se do sonho que você quer conquistar amanhã. Porque limpar o nome é importante, mas construir uma história financeira saudável é o que realmente abre portas para grandes conquistas como a casa própria. Se esta informação ajudou você a entender um lado do Desenrola que muitas pessoas ainda não conhecem, compartilhe este vídeo com alguém que também está pensando em renegociar uma dívida. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo informações que podem ajudar você a tomar melhores decisões financeiras e proteger o seu futuro.